chegando aqui para começar mais uma live do Ciber Educomunicação. E o tema de hoje é quando os ataques virtuais se tornam agressões reais. Quando os ataques que acontecem muitas vezes no mundo virtual desembarcam, chegam até a vida fora dos ambientes digitais. E o convidado de hoje é ninguém menos do que Jean Willis. Ele que foi ganhador do BBB, foi 2 vezes deputado federal, ele é autor de 6 livros, e o mais recente foi escrito em parceria com a filósofa Márcia Tiburi. Sim, eu quero te agradecer, Jean, a sua disponibilidade, o seu interesse. O canal Ciber Educomunicação, ele existe com a missão de popularizar a educação midiática. Então, o Brasil tem uma tradição de educação midiática, inclusive essa semana está realizando uma primeira semana de educação midiática. Só que essa educação midiática, de certa forma, ainda está muito circunscrita à academia e a núcleos de pesquisa e algumas ações, não é, em estados, em municípios, em projetos bem-sucedidos, mas projetos específicos. E a gente vive um momento muito especial, né? Quer dizer, as fake news, essa desordem informacional atinge a sociedade inteira. Então, o nosso objetivo aqui, de fato, é aproximar a educação midiática de um público maior, que não está necessariamente na academia e que precisa compreender como se fortalecer para enfrentar, não é, essas tecnologias da desinformação. E eu queria te apresentar, deixar que você se apresente também, Jean Willis, baiano, natural de Alagoinhas, professor universitário, ganhador do BBB, 2 vezes deputado federal, autor de 6 livros, o mais recente acaba de ser lançado, com a parceria da filósofa Márcia Tiburi. O título do livro é O que não se pode dizer, experiências do exílio, desculpa. E a trajetória do Jean demonstra a necessidade de nós estarmos atentos e nos fortalecermos no enfrentamento do dia a dia à desinformação, também às fake news, ao discurso de ódio, enquanto tecnologias que atravessam o universo digital e provocam caos social no mundo da vida. O que faltou, Jean? Não faltou quase nada. Olha, Wagner, nesse momento da apresentação é o momento que me deixa mais sem graça. Eu sou muito, pode não parecer, mas eu sou muito tímido e essa hora da leitura da biografia, dos títulos, das coisas, me deixa um pouco sem graça. O que eu posso dizer é que eu sou um intelectual público, cara. Eu sou um ativista. Eu gosto muito dessa palavra, né? Do ativista, porque ela é uma palavra que resume muita coisa. Eu sou um intelectual de fronteira. Então, eu estou na academia e fora da academia. Eu estive na política institucional. Eu sou um ativista dos movimentos sociais. Eu sou artista. Eu escrevo. Ou seja, como eu estou nessa fronteira, eu acho que a palavra, que é a expressão ativista e intelectual público, elas são as que melhor definem. E isso, para mim, já está bom. Perfeito. Então, vamos lá. Vou começar com você, esquentando até a gente chegar num ponto assim mais polêmico, mas é tudo polêmico. Jean, pensando que a cultura é uma teia de significados, como definia Goethe, uma teia de significados que, ao mesmo tempo, é tecida e se modifica enquanto é tecida e altera os sujeitos que a tece. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, nós podemos imaginar que o Jean Willis, anterior a todas essas experiências vividas desde que você deixou o Brasil, antes da pandemia, certamente é diferente desse cara que está aqui hoje. Então, quem é Jean Willis hoje? Mas, se você falou, né? Você respondeu antes, o ativista. Quem é você hoje? Wagner, essas perguntas são muito difíceis de responder, porque a gente nunca consegue se definir quem a gente é, né? Além daquilo que a gente, da ficção de nós mesmos, que a gente
comprou, que a gente entubou, a começar pelo nome que a gente não escolheu, né? O meu nome não foi escolhido por mim, minha mãe escolheu. Eu tive a sorte de meu gênero, de eu ser cisgênero, ou seja, de minha percepção de mim estar de acordo com a performance de gênero que a sociedade espera do gênero masculino. Eu sou gay, um homem gay, portanto, um homem de orientação homossexual. Então, a gente pode ir se definindo por esses caminhos. Mas eu sou uma figura incompleta como todo ser humano. Assim, eu sou uma pessoa que estou me fazendo cada dia, né? Sou um cara que gosto de aprender. Sempre gostei, foi o que me trouxe até aqui. Sempre gostei de iluminar minha vida, meu pensamento, de aprender as coisas da vida. Sou uma pessoa curiosa, tenho uma curiosidade natural em relação à existência humana e suas múltiplas e suas muitas dimensões. Eu sou esse cara, assim, é difícil me definir. Eu não gosto, parece um pouco cabotino ficar se definindo. Como eu disse para você, eu sou essa figura de fronteira, porque eu sou jornalista de formação, me formei em jornalismo na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Fiz o mestrado em letras e linguística na área da literatura e dos estudos culturais. Estou fazendo um doutorado em ciência política, então tenho uma experiência do ativismo. Fiz 2 mandatos como deputado federal, 2 mandatos como deputado do Parlamento do Mercosul. Sou artista visual, sou um cara interessado por teatro, por exemplo, eu adoro as pessoas de teatro, eu vivo com muita gente de teatro, gosto da música, eu tenho uma relação com a música muito visceral, né? Minha literatura é muito intertextualizada com letra de música, eu adoro os compositores brasileiros, da música popular brasileira, conheço muito de música popular brasileira, gosto de dirigir cantoras, que é uma coisa que pouca gente sabe que eu fiz e faço, e gosto de fazer. E eu não tenho uma definição, cara. Eu não gosto de definição nem rótulos, assim, e esses rótulos não me cabem. Então, para não parecer pretensioso, por isso que eu digo para você que eu gosto de ser chamado de intelectual público ou de ativista, porque esses 2 nomes permitem que eu seja muita coisa, que eu seja tudo. Né? Te dão uma liberdade, me uma dá liberdade essa criativa. liberdade. E de atuar na cultura, nesse sentido aí que você trouxe, vou tirar dessa linguagem mais acadêmica, né? A cultura, você trouxe a ideia de cultura como modo integral de vida. E, portanto, a cultura é tudo que a gente produz e nos afeta e nos transforma permanentemente, né? Uhum. Então, eu gosto de intervir nessa cultura, né? Intervir na cultura no sentido mais amplo mesmo. E tenho feito... E a minha vontade de intervir, ela tem a ver comigo, claro, com minha transformação, com minha emancipação, como é que um homem gay... o imperativo de um homem gay se emancipar numa sociedade da dominação masculina e heterossexual. Então, tem um imperativo de emancipação, o se assumir, né? Então, eu intervenho nessa cultura, não só por mim, mas também por outras pessoas que eu acho que precisam dessa solidariedade, dessa intervenção, dessa colaboração. Então, aí eu atuei como jornalista, atuei e atuo como jornalista, atuei e atuo como professor, atuo como artista, atuo como figura que transita nesse mundo das celebridades, desde que eu fiz o Big Brother em 2005, né? Porque isso só aconteceu depois do Big Brother, transitar nesse mundo das celebridades. Um cara que transita pelo mundo da política, porque fui eleito por 2 mandatos, e 2 mandatos de vanguarda e com muito prestígio. Ou seja, tem pessoas, essa figura da fronteira, tem um orixá na tradição iorubá do candomblé, né? Você sabe bem, que é Exu, que é o orixá da encruzilhada, né? Então, eu diria que, assim, eu sou filho de Oxóssi com Oxum, com muito orgulho, que são os meus 2 orixás principais, assim, digamos, mas eu tenho Xangô presente, que é o orixá da justiça, e tenho um Exu muito poderoso que me coloca nesse lugar da fronteira e da encruzilhada. E, ao mesmo tempo, tenho uma formação cristã sólida, super sólida. Fui do movimento pastoral da Igreja Católica. Posso dizer que eu conheço a Bíblia e os Evangelhos. Posso dizer que eu tenho buscado viver de acordo com os Evangelhos, de acordo com as lições de Jesus, né? Respeito o budismo, o zoroastrismo, todas essas religiões milenares que trazem conhecimentos incríveis,
Então, eu sou esse cara. Não sei se eu consegui me definir. Eu não gosto muito disso, não, mas... Bacana. Então, Jean, com as bênçãos do céu e do chão, esse que nos aproxima, que nos aproximou também, e eu vou passar. Primeiro, eu quero agradecer a audiência de quem está aqui conosco. Muito obrigado. É uma Oiê. oportunidade tanto compartilhar, né, estar aqui compartilhando esses conteúdos e ouvir o Jean Willis em suas análises, em suas percepções. E eu queria convidar todos também para se inscreverem no nosso canal no YouTube, que é um canal novo, está começando agora, é o @cibereducomunicação no YouTube. E entrando no tema, Jean, quando os ataques virtuais se tornam agressões reais, o professor Eugênio Butti, ele tem se referido à produção de fake news como algo que passou a acontecer no Brasil numa escala industrial. Então, nada de produção caseira, mas algo com retoques de linha de produção. Na sua opinião, por que é tão difícil as pessoas entenderem a dimensão dos prejuízos econômicos, políticos, sociais, civilizacionais gerados pela produção e disseminação de fake news e desinformação em larga escala, como a gente tem vivido aqui no Brasil? Wagner, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder do ponto de vista objetivo. Tem uma questão por exemplo, a minha tese de doutorado, eu me debruço sobre a mentira na política, né? Assim, os danos do uso da mentira na política institucional, e ao mesmo tempo eu busco entender os processos de subjetivação, ou seja, como é que as pessoas vão... Eu não quero usar nenhum termo muito acadêmico, mas como é que as pessoas acreditam? Por que as pessoas acreditam em fake news? O que é que muda na cabeça das pessoas ao utilizar essas tecnologias e se deparar com as notícias falsas, com as notícias falsas e as teorias conspiratórias? Então, tem a primeira uma questão que é humana, né? As pessoas gostam de sentido, elas querem dar sentido, elas buscam sentido para a vida, né? Todo ser humano quer um sentido para essa existência, né? Uhum. E aí ela busca o sentido na religião, na narrativa religiosa, né? Ela busca sentido em terapia, psicanálise, as pessoas querem entender. Então, no mundo caótico, no mundo de transformação como esse que a gente está vivendo, de novas tecnologias da comunicação e da informação, de novas tecnologias reprodutivas, ou seja, você saber que, por exemplo, duas mulheres podem hoje pegar o embrião de uma terceira mulher e colocar na barriga de uma delas e elas serem mães de uma criança que foi gerada dentro de uma barriga de uma delas, mas cujo óvulo pertence a outra mulher e cujo esperma pertence a um homem desconhecido. E aí as duas podem ter um filho. Uhum. Ou seja, quando as pessoas se deparam com realidades como essa, ou com a realidade das pessoas trans, por exemplo, né? Dos homens trans, das mulheres trans, as pessoas elas ficam inseguras, elas querem um conforto, elas querem entender o mundo que está se transformando. E aí, nesse mundo que está se transformando, ela vê insegurança, ela vê ameaça. E aí ela vai buscar uma explicação para isso. E quem der a explicação mais fácil para ela adere. Então, as fake news, elas dão uma explicação fácil, mentirosa, e que conforta e reafirma preconceitos dessas pessoas. Então, as pessoas gostam de mentir e as pessoas gostam de mentir para si mesmo, em primeiro lugar. Então, a produção industrial, como o Eugênio Butti diz, e é verdade, uma produção, ela não é uma coisa orgânica, na verdade, existe uma máquina de produção de mentiras, né? Uma máquina de produção, de disputa dos pensamentos, disputa dos corações e das mentes, por parte da extrema-direita. Né? A extrema-direita, assim como a televisão fez durante muito tempo, agora a extrema-direita utiliza essas novas tecnologias para disputar os corações e as mentes, e disputa os corações e as mentes, oferecendo narrativas e explicações que não são verdadeiras, que são falsas, mas que reafirmam preconceitos das pessoas. E quando as pessoas veem seus preconceitos reafirmados, elas ficam mais confortáveis, ou seja, elas aderem muito mais à explicação que
reforça o preconceito delas, entendeu? Então, por isso que as pessoas acreditam muito na mentira. Então, vou dar um exemplo concreto, assim. A gente vive num país homofóbico, né? O Brasil é um país homofóbico, mesmo. Os números de mortes de gays, lésbicas e pessoas trans no Brasil são números assustadores para qualquer país, né, civilizado. Então, o Brasil é um país homofóbico. As pessoas são, portanto, homofóbicas culturalmente. Elas são culturalmente homofóbicas, socialmente homofóbicas. Elas, às vezes, não se dão conta de que são homofóbicas, né? Muitas mulheres, por exemplo, que têm amigos gays e conviveram a vida inteira com amigos gays, quando engravidam e têm um filho, ela nunca pensa que esse filho pode ser gay. Ela sempre acha que o destino dele é ser um homem hétero. E aí, quando o filho é gay, ela apaga toda essa experiência que ela teve com os amigos e ela é capaz de praticar homofobia e dizer, não quero que meu filho seja gay, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, que quando surge uma mentira sobre essa comunidade LGBT, que já é uma comunidade odiada, as pessoas acreditam muito facilmente, porque essa mentira reafirma um preconceito. Todas as estatísticas, todos os estudos feitos sobre violência sexual contra criança e adolescente no Brasil, todos os estudos sérios realizados apontam que as vítimas preferenciais da violência sexual são as meninas, né? São meninas. E que os agressores sexuais são homens héteros próximos delas. Muitas vezes familiares. Pais, tios, padrinhos, parentes, vizinhos. Ou seja, essa é a realidade dos fatos. Mas qual é a realidade imaginária das pessoas? É de que nós gays é que praticamos violência contra a criança. Entendeu? Então, essa distorção só é possível, as pessoas só acreditam em fake news nesse sentido, porque elas já têm um preconceito contra os homossexuais. Então, por isso, o mecanismo, as fake news, elas operam com essa chave, né? Você ouviu a minha conferência lá na ECO, com Fernando Salles e com Marie Santini, e você lembra que eu usei uma metáfora da virologia, né? Quer dizer, trazendo da virologia a ideia da informação, da desinformação como um vírus de consciência, né? Que engata no código genético e modifica o código genético e adoece a pessoa. Certo. Então, a desinformação é um vírus de consciência que adoece as pessoas, porque ela entra na consciência dela, reafirma o preconceito e transforma ela, às vezes, num monstro, né? Num monstro, numa pessoa capaz de, como aquele porteiro, por exemplo, que viu o ator gay ser espancado do lado dele e ele foi incapaz de uma reação, né? Ou seja, em algum lugar daquele homem, ele acredita que o destino dos gays deve ser esse mesmo, apanhar, né? Então, vírus também, ela se aproxima muito, né, do conceito de ecologia, imaginando que quando essa tecnologia, pensando em fake news como tecnologia fabricada, né, embora não seja uma máquina, mas uma tecnologia discursiva fabricada, quando ela cai na cultura, como um tecido vivo, ela vai impregnar esse tecido vivo, vai matar, vai alterar, né? Vai envenenar esse tecido vivo, e esse tecido vivo envenena as pessoas e modifica as pessoas. Né? Exatamente. Uma pandemia, ou seja, a gente está vivendo um momento de pandemia, de desinformação. Né? Essa palavra, ela não traz todo o peso da iniquidade dela. Né? Desinformação, parece uma coisa leve. A desinformação, a gente na academia chama de desinformação, as mentiras deliberadas, as calúnias, os assassinatos de reputação, o assédio digital, o bullying, as ameaças de morte, as teorias conspiratórias, todo o processo de desumanização de pessoas, de indivíduos ou de grupos. Essa desumanização por meio da mentira deliberada, por meio da calúnia, espalhada em larga escala, né? Ela tem um efeito na vida dessas vítimas. Porque uma vez desumanizada, essas vítimas se tornam alvo fáceis de ataques como esse que aconteceu nos Estados Unidos agora. Ou seja, esse cara que matou 20 pessoas e deixou outras tantas feridas, esse cara era um cara envenenado pelas fake news da extrema-direita americana, trumpista. Ou seja, era um cara que não gostava
já havia feito publicações contra a comunidade LGBT, contra a comunidade negra, ou seja, era um eleitor de Donald Trump, portanto, um consumidor de teorias conspiratórias. E é isso, esse envenenamento, né? essa infoxicação, porque essa, né, um trocadilho entre intoxicação e né? Essa infoxicação, ela tem um efeito real, né? Ela produz um dano na vida das vítimas, né? E as pessoas, quando elas compartilham a mentira, elas não param para pensar nisso. E elas não param para pensar porque em algum lugar delas essa mentira acionou ali uma falsa certeza que ela já tinha, um ressentimento que ela já tinha, né? Então, é um momento difícil a gente está vivendo no mundo, porque também, ao mesmo tempo, é difícil dialogar com essas pessoas. Porque, para dialogar com essas pessoas, a gente só tem a razão para apresentar e os fatos. E, muitas vezes, as pessoas não querem ouvir os fatos. Elas querem versões. Veja, por exemplo, a quantidade de pessoas que deixou de se vacinar, por exemplo, comprometendo a saúde planetária. E de certa forma, isso permanece, né? Exato. Você chegava com os fatos em relação à Covid, fatos científicos, e ela estava acreditando em teorias conspiratórias, por exemplo, de que a vacina ia implantar um chip, e aí alguém aparecia lá botando um imã aqui, e ela acreditava nessa mentira. E aí, ou seja, ela queria acreditar nessa mentira. Ela queria acreditar. E aí, às vezes, nesses momentos, a verdade pode muito pouco contra a mentira, porque a mentira ela é sedutora. A mentira, as pessoas mentem para si mesmas, Wagner. As pessoas mentem para si mesmas, que a pior mentira que alguém pode perpetrar é a mentira contra si mesma. E elas dormem, e elas não param para pensar no quanto elas estão mentindo para elas mesmas, sabe? Então, e às vezes passam a vida inteira num processo como esse. Eu diria que a ampla maioria das pessoas passa em processo até porque não... Eu quero assim, nós estamos chegando a 55 minutos, essa live dura 1 hora. O papo com você está delicioso. Eu fiz muito mais perguntas do que o que será possível ser feito efetivamente aqui. E eu quero, desde já, agradecer demais sua disponibilidade. E, enfim, tem aí caminhos para a gente pensar. Quer dizer, eu entendo, né? Eu entendo que hoje foi um momento muito especial da educação midiática, pensar concretamente, né, nos efeitos das fake news, da desinformação, da ideia de uma pós-verdade. Então, pensar nisso como tecnologia que altera, que fere, que mata, tecnologia que envenena, tecnologia que é fabricada por pessoas e grupos com interesses particulares, né, com interesses de alterar a percepção da realidade para finalidades particulares. E como se defender disso, como pensar, como se defender, como o cidadão comum pode se defender dessas fake news, dessas tecnologias nocivas, é a última pergunta que eu vou fazer e vou pedir para você falar um pouquinho do seu novo livro com a Márcia Tiburi, O que Não Se Pode Dizer. Eu quero que você diga um pouquinho do que não se pode dizer, experiências do exílio e já te agradecendo sua gentileza de estar aqui. Obrigado, Wagner. Aqui o livro, para quem está na Bahia, para quem está em Salvador, Recôncavo Baiano, eu estou em Cachoeira para lançá-lo amanhã com um debate sobre o livro. Então, toda essa conversa que a gente teve aqui, de certa forma, a gente vai ter amanhã. Eu quero dizer que eu estou à sua disposição para a gente seguir a maneira que ele tem de se defender da mentira. Primeiro é se reconhecer como mentiroso e entender e reconhecer que ele mente para si mesmo e que ele tem maldade. Porque ele é capaz de passar adiante algo que ele acha que é mentira, mas ele passa porque ele não gosta daquela pessoa que está sendo alvo da mentira. Antipatiza em algum nível, tem inveja, tem ressentimento. Então, primeiro, entender que as pessoas elas gostam de se pensar muito como boas, mas se elas pararem para pensar, né, um pouco nelas mesmas, elas vão ver quão más elas são. Então, o primeiro movimento é esse, olhar para si mesmo e ver se, né, o que você está fazendo é correto, passando uma informação falsa adiante, insultando uma pessoa, xingando uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você ouviu falar, da qual você ouviu falar, quer dizer, o primeiro ponto é esse. O segundo é
participar de cursos como esse que a gente está fazendo aqui. Eu vou fazer um curso no ICL, no Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira. Uhum. Vou dar um curso sobre a mentira na política, a desinformação. Então, que as pessoas frequentem esses cursos, que elas entendam esses mecanismos, porque quando a gente entende, quando a gente abre essas caixas pretas, a gente pode se defender muito mais delas do que quando a gente não sabe nada. Então, a gente fica muito mais vulnerável quando a gente não entende o que está acontecendo. Quando a gente vê um dinossauro cavalgando um tubarão, né? E a gente acha que aquilo é verdade, quando na verdade é uma montagem tosca, é uma montagem tosca da internet. Então é isso que eu tenho a dizer. Eu quero te agradecer também, dizer que realmente passou muito rápido, mas a gente vai continuar nossa conversa em outros momentos, em outras instâncias. E obrigado pelo seu livro, sua leitura da Caverna de Platão. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu planejei como chegar até você. Eu falei, não, se eu fizer uma dedicatória com um convite, a minha chance de ter êxito, e acaba que os céus aí, o chão também abençoou, os céus abençoaram, e a gente está aqui hoje. Esse vídeo, o vídeo dessa live vai ficar disponível no canal. Ótimo. Se você tiver interesse, eu compartilho com você também, para você disponibilizar para a sua audiência. Muito obrigado a quem esteve conosco. Já falei, se inscrevam lá no YouTube, no @Cibereducomunicação, e até a próxima live com mais um tema relacionado à educação digital.